Bom, deixa eu ver, deu certo. Ah, eu tenho lido umas coisas, uns livros e tal, e é tudo muito interessante. E eu estou começando a ler e gravar algumas coisas, até para eu não esquecer do conteúdo que eu estou estudando. E hoje eu li algo que eu gostei muito, de um livro que inclusive é da minha irmã, mas que está comigo aqui. Da época que ela morava comigo e ela ganhou esse livro, ela não levou depois que ela foi morar sozinha, que ela casou, né? Foi morar com o esposo dela, na realidade. E aí esse livro ele traz uma lição muito boa e que traz uma reflexão muito interessante sobre questões que são naturais, sobre regras que estão na natureza e que uma vez que a gente olha para essas regras que a gente vê na natureza, a gente acaba aprendendo muito e tirando muitas lições. Esse livro traz uma lógica também em relação a essa regra. E quando isso é aplicado na nossa vida, isso traz também um retorno. E aí esse livro que eu estou lendo, ele trouxe a lógica sobre a nossa mentalidade em relação ao dinheiro, ao modelo de dinheiro que a gente tem. Eu já tinha feito um vídeo aqui explicando sobre isso em relação à mudança de mentalidade, mas ele traz uma percepção no livro sobre o modelo de dinheiro que a gente tem. E aí no livro traz o exemplo de gente que conquista finanças muito rápido, conquista um patrimônio financeiro muito rápido, mas perde esse mesmo patrimônio com muita velocidade. E aí tem gente que perde e não consegue conquistar de novo. Isso acontece muito com pessoas que às vezes participam de alguns programas de TV, de alguns eventos e tal, que estão na mídia, e elas ganham esses programas, elas retêm aquele valor, mas depois aquilo se perde muito rápido. Ao mesmo tempo que tem gente que se esforça muito para conseguir algo, e uma vez que essa pessoa se esforça e consegue, mesmo que ela venha perder lá na frente, ela consegue reconquistar. E é engraçado que esse esforço, ele também faz com que a pessoa ela dê mais valor. O que que tem de diferente aí, né? Quando a pessoa se esforça por algo e ela conquista aquilo, essa pessoa aprendeu o caminho. Então ela aprendeu o que ela tem que fazer para ter determinado resultado. E quando a gente fala de resultado, é interessante porque assim, muitas vezes as pessoas não vão ver o teu esforço. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de improvisar. E eu improviso muito quando precisa. Se eu ligo uma câmera, eu começo a falar. Se eu estou em alguma programação e eu tenho que conversar ali, eu falo numa boa. Não tenho muita dificuldade com isso. Se eu quiser fazer, eu faço. E às vezes tem gente que pensa, nossa, já falaram para mim, "Ah, você improvisa muito bem." Só que na realidade tem um estudo por trás disso. Ninguém vê assim, a quantidade de livros que a gente lê, ninguém vê o período de terapia por onde eu passei, que eu passei e tive alta. As pessoas não observam muito o que foi feito nos bastidores, o que foi feito antes daquilo. Elas acabam só olhando e falando, nossa, você improvisa bem. E esquecem que houve uma manutenção daquilo antes. Por isso você consegue chegar numa situação, falar, conversar, interagir, saber entrar, saber sair, porque há um preparo antes. E aí é onde esse livro traz, né, a regra, que ele fala dessa regra natural das coisas. E aí o livro traz o exemplo das árvores. E ele traz muita lógica de que o que é o resultado numa árvore? O resultado é o fruto. Mas de onde vem esse resultado? Vem de todo um processo, incluindo o cuidado com as raízes dessa árvore. Então, uma vez que você tem o cuidado com as raízes, com aquilo que não está sendo visto, com aquilo que não está sendo notado, você consegue ter também um resultado. E aí, quando a gente fala de finanças, de conhecimento, de resultados nesse mundo material, envolve muito isso. O cuidado que nós temos com as nossas raízes. E raiz é isso na nossa vida, é aquilo que não é visto, aquilo que as pessoas não percebem por vezes. Tem muitas vezes que a raiz ela está escondida ali, ela está debaixo do solo, só que ali escondida
ela está buscando nutriente, ela está se aprofundando na terra, ela está ali absorvendo e nutrindo a árvore para que aquela árvore tenha também frutos. E aí o livro traz alguns exemplos do que seriam raízes, né, para nós hoje, que seria o cuidado com a nossa mentalidade, o cuidado com as nossas crenças, o cuidado com os nossos valores, que são coisas que não são tão concretas, tão materiais. Concretas que eu digo assim, você não toca os valores de alguém, você não toca as crenças de alguém, porque isso está no subconsciente, isso está ali armazenado. São coisas que as pessoas não veem, mas que influenciam os comportamentos e que têm reflexo no mundo material, mas que estão dentro da nossa mentalidade, dentro do nosso intelecto, mas que influenciam o nosso comportamento. É tudo muito interior. Então, são as nossas raízes. A gente se nutre disso tudo, e isso tudo vai colocar no mundo material, vai espelhar no mundo material o nosso comportamento, vai gerar os nossos resultados. Então, a gente tem que fazer uma manutenção disso. E aí o livro traz essa lógica, né, de que se você quer mudar os frutos, se você quer ter qualidade nos frutos, você tem que se preocupar com os nutrientes para esse fruto. E isso é uma regra natural que se aplica a, ao nosso mundo, ao nosso cotidiano. E isso é muito interessante porque tem essa lógica, né, de que há 1000 anos era assim, hoje é assim, no futuro vai ser assim também. Então, cabe a nós fazermos, né, essa manutenção o tempo todo, termos esse cuidado. E aí o livro traz também essa lógica de que algumas folhas estão caindo e a gente começa a cuidar das raízes. A gente não vai conseguir impedir que essas folhas caiam. E essas folhas precisam cair também para que haja um renovo, né? Para que haja uma revigoração, para que aquela árvore seja revigorada, para que aconteçam as mudanças. E aí nisso é muito interessante. Tem situações na vida da gente que a gente não vai impedir. E que a gente não tem por que tentar impedir que essas coisas aconteçam. Elas vão acontecer. Mas se você tiver boas raízes, se você tiver uma boa consciência, uma boa mentalidade, se você tiver boas crenças e fizer uma boa manutenção disso tudo, você vai conseguir resistir muita coisa na vida e vai conseguir também ter bons resultados. Então, um resumo aqui, para a gente concluir, é essa lógica. Fazer a manutenção daquilo que são nossas crenças, nossos valores, cuidar bem disso e olhar para os resultados. Os resultados são ali os nossos números, nossos resultados são ali um ponto de referência. E a gente pode comparar. Eu de vez em quando gosto de parar e olhar assim, poxa, o Isaac de 1 ano atrás, o Isaac de agora, o Isaac de 6 meses atrás, o Isaac de agora. Eu parei de me comparar com outras pessoas. E não é que eu não olhe para as outras pessoas, eu olho. Mas eu gosto de olhar e observar assim, poxa, isso aqui é legal, isso aqui é um bom comportamento, isso aqui é uma boa atitude, isso aqui eu posso trazer para mim. Mas é uma comparação saudável. Não uma comparação de, nossa, fulano é muito bom, eu não consigo. Fulano é uma pessoa incrível, eu não dou conta de ser assim. Não. Isso eu já não faço mais comigo. Eu já olho e falo assim, cara, isso aqui dá pra fazer. Isso aqui dá pra eu me espelhar e me adaptar e me inspirar nisso aqui. Mas entendendo que cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa é única. E a gente faz o que a gente dá conta dentro das nossas possibilidades e o que a gente vai fazer também um pouquinho todo dia. Isso é constância. A gente não tem que querer ser 100%, fazer perfeito o tempo todo, não. A gente só tem que tentar ser constante. E se for preciso deixar algumas coisas para trás, reduzir um pouco a carga, reduza. Mas tenta manter um ritmo, tenta encontrar um ritmo e se manter nesse ritmo, em um ritmo de autocuidado, de autoconsciência também, de manutenção com suas crenças, valores e mentalidade também. E é isso. Um forte abraço e até logo.